bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Mais uma vez, temos o prazer de estarmos aqui com a professora Cláudia. Tudo bem? O prazer é nosso. Eu aqui represento um coletivo imenso desse Fórum Sul-Mineiro. Por isso eu digo, o prazer é nosso. Todo o assunto do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil eu considero uma coisa especial. Mas hoje falar de arte e educação. O que teremos hoje, professor? Nós teremos a presença do professor Breno Alvarenga Almeida. Ele é um pesquisador e é também um apaixonado. Ele vive, ele experiencia a arte, não é? Então nós teremos o prazer, de novo, o prazer de escutá-lo. Então, o tema da fala do professor Breno é: o som só vem quando tem vida. Vamos à fala? Vamos. Eu sou o professor Breno, sou pedagogo, sou mestre em educação pela UFLA, sou professor de educação básica do ensino superior no Unilavras, sou brincante, gosto de contar histórias, gosto de experienciar as artes e, como diz Manuel de Barros, né, sou um caçador de achadouros da infância. Estou muito feliz de participar desse momento, deste movimento que reafirma mais uma vez um compromisso com as infâncias, com a educação infantil. É sempre muito bom partilhar saberes e práticas no contexto do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil e estar ao lado de pessoas tão queridas, tão especiais, que fazem parte da minha vida e da minha formação. Bom, pessoal, o título dessa apresentação é o título do texto da revista Catavento, que é O Som Só Vem Quando Tem Vida. Problematizações e possibilidades para experiências estéticas na educação infantil. Bom, como que começou essa trajetória, esse interesse por pesquisar as artes, essas experiências estéticas e as infâncias, né? Veio a partir de uma experiência, de uma vivência com as artes, né? Mais especificamente com a linguagem teatral a partir do projeto Arte por Toda Parte, da Companhia Manicômicos, né? Hoje Teatro da Pedra, lá de São João del Rei, em um contexto de formação continuada. Bom, a partir dessa experiência surgiu o interesse pela pesquisa sobre o teatro e formação docente na graduação, que foi o tema do meu TCC, e depois do mestrado eu trouxe a pesquisa que tem como título O que provoca o encontro das crianças com as artes na educação infantil. Então, esse trecho de música que eu trouxe para o título, né, O Som Só Vem Quando Tem Vida, é de uma música interpretada pelo cantor Saulo Fernandes. Essa música pertence ao disco Baiuno, que é um disco que me tocou muito no processo de escrita e de pesquisa de mestrado, por trazer uma sonoridade, por provocar lembranças e memórias das infâncias, né? Eu lembrei muito da minha infância, de brincar na terra, de pé descalço, né? Do sorriso e da brincadeira livre, de experienciar a natureza, o mundo, né? Então, essa é a ideia, né, das experiências estéticas, mais que interpretar obras de arte, mais que tentar fazer uma contextualização histórica, mas como que as crianças podem sentir o mundo, sentir a vida por meio do contato, por meio da produção e por meio do fazer artístico, né? Então, quando a gente busca essas problematizações e possibilidades, estamos indo além de dizer o que é certo e o que é errado, mas provocar reflexões sobre a ação docente, sobre a cultura das infâncias, sobre o que é ser criança hoje, né? E quais são as possibilidades que o espaço, quais são as possibilidades que as artes nos oferecem para conviver, sentir, vivenciar esse mundo junto das crianças. Professora Cláudia, o professor Breno
usa muito o termo intencionalidade. O que você tem a falar disso para a gente? É um conceito que nos é muito caro, esse da intencionalidade do educador, da educadora. Conforme nós vimos, né, o Breno se apresentar, ele diz que ele é professor, que ele é educador e que ele se sensibiliza aí com as artes. Então, os seus estudos têm a intencionalidade de discutir a concepção de infância e a concepção de artes. Essa concepção, nas diversas linguagens, na música, na dança, no teatro, nas artes visuais. E veja bem, uma informação que o Breno não deu: o título da sua dissertação de mestrado que ele pesquisou no Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, sob a orientação do professor Fábio Reis. O mestrado dele, o título é o seguinte: o que provoca o encontro das crianças com as artes na educação infantil? Essa é fácil, Breno. A gente é tudo diferente. Percebe essa intencionalidade de discutir artes com as crianças e sabê-las diferentes. O professor Breno, ele coloca a metáfora do tambor, né? Achei muito interessante essa colocação dele. Sim, existe um livro chamado Dicionário de Símbolos, dos autores Chevalier e Girvan, e eles trazem a simbologia do tambor, que ele diz o seguinte, eles dizem, né, os autores, abro aspas: o tambor desfaz internamente toda a resistência do inimigo, é considerado sagrado ou sede de uma força sagrada, ele troveja como raio, é ungido, invocado e recebe oferendas. Então, se nós pensarmos nesse tambor que nós estamos batendo, fazendo soar aqui na educação infantil, seja com as artes, seja numa concepção de infância ativa, tudo isso tem a ver com esses tambores, quer dizer, tem a ver com o tambor da dissertação do Breno, que ele diz isso por conta das resistências, e tem a ver com as nossas ancestralidades, os rituais adivinhos, especialmente da cultura africana, e para nós simboliza a resistência. No próximo bloco, então, a gente vai ver a poesia do tambor menino com o professor Breno e com comentários aqui da professora Cláudia Ribeiro. Daqui a pouquinho. Voltando aqui para o segundo bloco do nosso programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Professora Cláudia Ribeiro, o professor Breno vai apresentar o tambor menino para a gente? Isso, e conforme eu já disse, né, no bloco anterior, a simbologia do tambor é de uma força, não é? Então, se nós pensarmos que o pesquisador Breno, o professor Breno, ele diz no seu texto, e aí eu abro aspas: as artes potencializam sensibilidades, desejos, memórias, movimentos, sons, protestos e afetos. Fecho aspas. E, novamente, nós indicamos a leitura na íntegra do texto do professor Breno, que está veiculado o texto na revista Catavento. Então, essa citação que eu disse agora, ela está integrando o texto do Breno na revista Catavento. E você, por favor, coloque aí no vídeo o endereço da revista para que as pessoas possam, então, acessar. E, professora, já está
aqui no vídeo para todos. Convido aí para que todos visitem e conheçam a revista Catavento. Enquanto isso, a gente vai ouvir mais um pouco o professor Breno. Quando eu escuto, né, a música e passa por esses versos, né, dá tambor para o menino brincar, dá tambor para o menino tocar, deixa o menino à vontade para quebrar choro, cantar, faz do seu canto liberdade para quem é grande sonhar. Eu gosto da ideia do tambor não só pela ancestralidade que traz, mas pela ideia do ritmo, da pulsação do tambor, do que o som do tambor provoca no nosso corpo. E a educação infantil é algo pulsante, é movimento, é arte, é criação. Então, pensando nessa ideia de faz do seu canto liberdade para quem é grande sonhar, é justamente para refletir sobre essa relação do adulto também, no caso das professoras e professores, na educação infantil, né? Como que estamos relacionando com essas crianças? Como que nós podemos desenvolver, potencializar criatividade? Quais são os espaços que nós estamos oferecendo para essas crianças? Quais são as intencionalidades que nós temos a partir de um planejamento? Não um planejamento de momentos de atividades, mas um planejamento de espaço, um planejamento de vivências, de experiências estéticas aqui, que é o nosso foco, para as crianças, né? Então, a partir disso, nós temos a ideia da cultura da infância, né? Um conceito que eu gosto bastante de trazer para as discussões, para a gente entender que criança é realmente esse movimento, né? Criança é produtora de história, de cultura, é esse pulsar, né, que me lembra muito do tambor, do ritmo, né, e a criança, ela nos desestabiliza muitas vezes, né, porque pensar na criança como produtora de história e cultura, né, no caso a cultura da infância, como diz na citação, a cultura da infância é justamente o que nos faz sonhar, e é também o que ajuda a criança a crescer saudável em todos os sentidos. É também a cultura das múltiplas possibilidades, conteúdos aprofundados, dedicados especialmente à compreensão de que a criança precisa encontrar o seu lugar no mundo e que temos a missão de ajudá-la a crescer essa tão difícil tarefa no mundo injusto dos adultos. Essa cultura se transmite de criança para criança, de adulto para criança, de criança para adulto e vejam só, de adulto para adulto. A cultura da infância é tradição, é contemporaneidade, é delicadeza e é multiplicidade de linguagens. O que traz nessa citação, né, gente? É essa ideia de que a criança realmente está nesse movimento de produção de história, de cultura, e, além disso, é aquilo que eu falei sobre a experiência estética, né? Para além de interpretar uma obra de arte, de trazer conceitos elaborados, né? Ou buscar contextualizar uma obra historicamente, a gente precisa entender que a criança tem essa necessidade, é importante que ela sinta um mundo, a vida por meio do contato com as obras de arte, pelo momento de fazer artístico, né? E essa ideia de adulto, criança e essa relação que tem nesse trecho que eu trouxe, é justamente por conta de um olhar que muitas vezes fica enrijecido. A gente vai para um pequenino intervalo para uma aguinha, a gente volta daqui a pouco. Voltando para o nosso terceiro bloco do programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, aqui com a professora Cláudia Ribeiro, e destacando a fala do professor Breno
Alvarenga Almeida. Eu quero potencializar algumas perguntas que ele traz aí, entretecendo a sua fala. E que, de novo, essas perguntas estão na íntegra no texto do Breno. Ele diz o seguinte: qual o sentido, e aí eu estou aqui lendo na própria revista, qual o sentido e o significado de termos armários trancados, de termos materiais em prateleiras altas para as crianças não alcançarem, de impormos limites em uma folha, de pegarmos nas mãos das crianças para fazer um contorno ou definir o sentido do pincel, de exigir que a criança fique sempre sentada à mesa quando desenha, pinta, recorta ou cola. Qual o sentido e significado dessas e outras ações e organizações espaciais, se pensarmos nas artes como possibilidade de humanização, de conhecimento, de expressão de sentimentos e de potencial criativo? Percebe a importância da intencionalidade e da sensibilidade do educador e da educadora. E pensando também, né, professora, que a arte na educação, a arte como um todo, ela precisa de espaços de liberdade para o desenvolvimento da sensibilidade. Sim, e a importância de conhecer as várias manifestações culturais, não é? Não só na pintura, mas na música, no teatro. Então, esse item, né, arte, participar da formação, tanto inicial quanto continuada, de educadores e educadoras, é fundamental. Eu sou uma apaixonada pelas artes. Eu tenho, e nós não combinamos que isso faria parte aí dessa entrevista, eu compus o Museu Imaginário das Águas, Gênero e Sexualidade. Se você quiser indicar aí, o endereço está, né, na internet, sendo veiculado lá. Ali eu faço o entrelaçar, o entretecer das questões de gênero, de sexualidade, enquanto construção cultural, com o imaginário das águas. E as águas, elas têm infinitas simbologias. E o Breno, ele foi meu aluno no curso de mestrado, né, na pós-graduação em educação, e justamente uma disciplina das artes. Então, essa questão de problematizar nas muitas vertentes as artes é necessário na formação inicial e na formação continuada. Professor, todos nós temos já um potencial artístico multifacetado. A criança que não tem habilidade natural, endógena dela, para uma determinada arte, como é que os educadores tratam essa questão? Devem tratar? Aí é que está, né, Paulo? Não dá para pensar que a criança vai se desenvolver se não houver estímulos, se não houver a intencionalidade dos processos educativos. Por isso que é necessário trazer para que a criança experiencie as muitas linguagens. A música, a história, a poesia, as artes visuais, enfim, uma gama de possibilidades de materiais estruturados, mas também de materiais não estruturados, para que a criança possa desenvolver o seu potencial criativo. Obrigado, professora. Vamos à última fala do professor Breno Alvarenga. Bom, quando a gente pensa na criatividade, né, a gente fala, nossa, quando eu era mais novo eu era muito criativo. Por que que isso foi se perdendo, né? Como que nós podemos associar essa ideia da criatividade com a cultura das infâncias?
com o brincar, que é a principal atividade da criança, e por meio do brincar ela ressignifica o mundo e produz história e cultura, né? Como que a gente pode pensar nessa liberdade? A liberdade aqui, quando a gente fala de liberdade expressiva, liberdade no espaço, o livre brincar, não é deixar fazer o que quiser, mas pensar em um espaço, em momentos, em elementos que estamos oportunizando nessas relações com as crianças. E essa sensibilidade é algo necessário, porque quando a gente fala para quem é grande sonhar lá na música, eu trouxe esse trecho justamente com a intencionalidade de pensar nessa sensibilidade. É preciso sensibilizar o olhar do adulto, porque com o tempo nós vamos deixando isso muito rígido. A tampa da panela, por exemplo, vai servir para tampar a panela. Para a criança, não. Pode servir como um volante, pode servir como um disco voador, pode servir como uma bateria, um tambor, né? Então, pensar nessa sensibilidade para as relações com as crianças, entre as crianças, das crianças com o espaço, é muito importante. E aí, outros questionamentos, outras reflexões. O desafio aqui, nesse sentido, é justamente nesse planejamento, nessa organização do espaço, para que aconteçam essas experiências estéticas, essas experiências com as artes, né? Porque quando a gente pensa em artes na educação infantil, isso precisa de um planejamento, de imaginação, de entendimento que a arte ela vai perpassar toda a trajetória, todo o contexto ali da educação infantil, das vivências das crianças, né? Então, o próprio brincar tem muito até da linguagem teatral, do de se colocar no lugar do outro, do como se, né? Então, a gente pode pensar em observações e experiências com elementos da natureza, em espaços como ateliês, né? Que vão incentivar essa investigação, essa experimentação, espaços que oportunizam esse fazer artístico e potencializam essa criatividade, né? Então, a criança ela vai fazer arte, né? Ela vai produzir arte a partir de experiências dela com os espaços, nessas investigações dos materiais, desses diversos suportes. Nós não temos somente uma folha branca quadrada, retangular, para um fazer artístico. Nós temos suportes diversos, né? Nós podemos fazer com terra, fazer em folhas secas, em madeira, enfim. A gente precisa justamente de pensar na nossa criatividade, né? Quais os materiais eu estou oportunizando às crianças? Né? Qual que é o sentido e o significado, por exemplo, de uma organização com armários, com cadeados, né? De uma prateleira mais alta em relação à criança, de experiências que nós temos, que nós percebemos, somente com carimbo de mãos das crianças. Qual que é o sentido? Para além do certo ou errado, qual que é a minha intencionalidade nesse planejamento, né? Enfim, a gente precisa, não aqui no sentido de condenar práticas pedagógicas, muito pelo contrário, mas buscar reflexões sobre os sentidos e os significados que envolvem essas ações docentes. Bom, partindo dessas ações docentes, quais são as experiências que as docentes ou os docentes têm com as artes? Quais são as nossas experiências estéticas? Será que nós estamos ouvindo e acolhendo o repertório dessas crianças? Será que a gente tem um olhar do adulto em relação às obras e às produções artísticas das crianças? Por que sempre as crianças nos perguntam: olha, professor ou professora, meu desenho ficou bonito? Tá legal desse jeito? Você gostou? De onde será que vem essa necessidade de tentar agradar um adulto? Né? Então, essas considerações e reflexões são importantes para a gente refletir
sobre o que nós estamos oportunizando e proporcionando às crianças num contexto de educação infantil. Então, eu espero, pessoal, que por meio dessas e outras reflexões que surjam com a leitura do texto e dessa fala, que nós possamos potencializar esses fazeres artísticos, né? E sonhar com um canto de liberdade para sentir que o som só vem quando tem vida. Agradeço a atenção de todas e todos, agradeço o convite novamente. Aqui também estão algumas referências que eu utilizei no texto e nessa apresentação. Contem comigo. E é isso. Um abraço e um bom dia. Destacando aqui, professor, as palavras que ele colocou lá no slide dele: criatividade, cultura das infâncias, brincar, sensibilidade e liberdade. Tudo a ver com arte, né, professor? Tudo a ver com arte e tudo a ver com uma cultura diferenciada da infância, que é o que ele diz, e apresenta os referenciais teóricos, e tem tudo a ver com a sensibilidade do olhar do adulto, né? Então, o adulto, ele precisa desenvolver, explorar a sua sensibilidade para que ele possa trazer para as crianças essa sensibilidade. Arte, ciência e infância, professor. Isso. Gente, foi muito bom estarmos aqui com vocês, com a professora Cláudia Ribeiro, com a fala do professor Breno. E no próximo programa, que teremos, professora? Sim, nós teremos a fala da professora Priscila Bernardo, que ela falará também da sua experiência formativa e como essa professora participou de programas tais como o PIBID, tais como na sua formação inicial de estágios, de leituras que potencializam o brincar. Contamos com a presença de vocês para o próximo programa. Até lá!